muito tempo, em missões e ensino, mais variadas formas, mas nossos queridos alunos, parceiros e colegas que têm interesse em entender um pouco mais o que é a criminalística, o que é a perícia forense, né? Como é que atua esses peritos, a criminalística, a importância que pode ser dada nessa área de atuação, que é uma ciência aplicada, é você usar a ciência aplicada na resolução de casos judiciais, policiais, ou área civil, ou mesmo empresarial, porque o mundo cibernético, o mundo conectado das mídias digitais, né, não só ele, as atuações que existem no espectro aí de conhecimento das várias áreas, nos traz aí trabalhar com evidências, né? Que é o objetivo principal. Quem trabalha com perícia, a gente vai ver, essa bem formal esse papo inicial, depois eu faço uma apresentaçãozinha rápida com o PowerPoint, mas primeiro vamos conversar aqui para nós nos situarmos, né? Então, você vê que a criminalística, que é a área, uma ciência, né, que aplicada ao estudo dos vestígios, né, indícios da prova material que levarão a solucionar o caso, ou na área criminal, né, ou na área civil, ou até mesmo na área empresarial, ou uma questão até na área pessoal, né, como autônomo. Então, você vê que existem oportunidades de adquirir esse conhecimento e, de alguma forma, trazer esse conhecimento à tona para lhe auxiliar a desvendar casos. Então, como você assiste aqueles filmes do CSI, ou vê filme de Sherlock Holmes, aquilo é o que o perito faz. O perito trabalha em cima dos vestígios materiais, ou seja, da prova, que é formulada em fatos. A criminalística, ela busca a verdade real, não o que as partes querem, mas sim a verdade baseada em fatos que são apurados no decorrer da investigação. Mais uma vez, independente da área de atuação, seja civil ou criminal, ou mesmo trabalhista ou empresarial. Importante o poder que a ciência nos traz para atuar em cima desses vestígios, desses rastros, desses traços, dessas marcas que são deixadas, por exemplo, nas cenas de crime, e a partir dali você conseguir, através de métodos científicos aceitáveis, não é achismo, como eu sempre digo. Ciência não é achismo, é baseada em métodos e técnicas comprovadas, debatidas, argumentadas. E a partir daí, desses métodos e técnicas, você vai fazer estudos e análises daquilo que você coletou, né, numa série de crimes das mais variadas áreas, nós vamos ver aqui hoje ainda. Você tem áreas da perícia mais variadas possível. Você tem desde a medicina legal, você tem odontologia legal, você tem engenharia, contabilidade, você tem meio ambiente, a computação, que está tão em evidência, né, nos dias atuais, inclusive, né, já tem alguns anos, mas muito mais recentemente, com o ChatGPT e as deepfakes, né, e outros processos aí que se trabalham dentro dos arcabouços das pessoas, e nós temos, de alguma forma, se envolver em algum estudo, em algum caso, alguma investigação, nós temos que saber como trabalhar esse vestígio, esse indício, para formular a prova que, se for na área forense, quer dizer, ou seja, vai ser levado a juízo, vai ser levado para a justiça, então nós temos que ter um formato, um jeito, uma técnica de expor as nossas análises e as nossas conclusões para quem vai interpretar, ou seja, o juiz, o magistrado, vai interpretar o trabalho da perícia, né? E a perícia vai, de alguma forma, colocar esses elementos em documentos, né, principalmente laudos, pareceres técnicos, informações técnicas, que serão levados a juízo. Tanto faz, mais uma vez, se é esfera criminal, civil ou trabalhista. E as áreas são todas as que eu falei, desde a engenharia, computação, contabilidade, meio ambiente, de ver que é uma área bem ampla. Eu pergunto, será que todos podem atuar nessas áreas? Será que todos podem vir a ser peritos? Ou assistente técnico, que é
ou consultor pericial, a gente vai ver que tem alguns detalhes, né, que precisam ser apresentados para você inicial, mas que a boa notícia é que muitos dos cargos e das profissões abertas não apenas para quem faz concurso. Existe o perito oficial, que é aquele que faz o concurso, mas existe o perito judicial, existe o assistente técnico, que não precisa fazer o concurso. Ele tem que ter o quê? O conhecimento. Conhecimento para poder trabalhar aquele vestígio, como eu falei, né? Que o vestígio nada mais é do que o rastro, o traço, uma marca, um arquivo, uma imagem, um som, né? Uma foto. Aquilo tudo que você vê que pode levar a solucionar o caso. Então, isso, o perito, o assistente técnico, o perito judicial oficial, não, tem que entender como trabalhar esse vestígio, como entender, como preservar este elemento, que existe, a gente vai ver também, algo chamado cadeia de custódia. A cadeia de custódia da prova, que existe um sequenciamento de ações, ou seja, etapas, que têm que ser seguidas para que se tenha uma prova aceitável, para aquele seu trabalho profissional ser aceitável na área forense, seja civil, criminal, ou mesmo na área empresarial. Você tem que ter um formato de trabalho que possa, de alguma forma, ser apresentado para quem vai receber aqueles resultados. Então, é isso que faz o perito, é isso que se espera com o assistente técnico faça também. Nesse momento, eu vou passar para vocês aqui uns breves slides, só para visualizar melhor isso que eu acabei de falar, e, ao mesmo tempo, dizer que existem vários cursos no mercado e a Experts Academy convidou para fazer essa proposta de um curso de criminalística e perícia forense. Vocês vão ver também que existem vários outros cursos no portfólio da Experts Academy que podem também, de alguma forma, interessar vocês, ou alguns colegas ou amigos. E, além desse curso de criminalística e perícia forense, eu vou estar ministrando também cursos de combate às fake news, que é algo também que vem ser muito atual e importante no nosso mundo moderno, né? E, além de combate às fake news, para quem é da área do direito, a gente vai mostrar também um curso, vai apresentar aqui na Expert Academy, um curso sobre novas tecnologias aplicadas ao direito, porque o direito, e, na verdade, todas as áreas do conhecimento humano, sofrem impacto das novas tecnologias, seja medicina, seja direito, engenharia, qualquer curso hoje, você não vive fora do mundo digital. Esse específico de novas tecnologias aplicadas ao direito veio porque houve uma demanda bem elevada de pessoas querendo entender como é que está sendo esse impacto. A inteligência artificial chegou e a gente tem que trabalhar. Então, isso é um outro curso, eu vou falar sobre esse curso na sexta-feira, Novas Tecnologias Aplicadas ao Direito, combate às fake news, eu devo falar na quarta-feira, uma apresentaçãozinha rápida, obviamente, o curso, quem quiser tem que se inscrever. E hoje eu vou falar, então, sobre criminalística e perícia forense. Então, só, além do que eu falei aqui para vocês, vou fazer aqui um compartilhamento de poucos slides, na verdade, que não é dar uma aula ou algo mais formal, vocês saírem aqui expert em criminalística e perícia forense, até porque não dá em meia hora você falar isso, mas pelo menos vocês vão entender o que é isso, né? Que eu já dei grande inicialização já com essas palavras iniciais, mas vou mostrar agora aqui alguns slides, algumas imagens, para vocês entenderem esse ramo de atuação do conhecimento humano. Então, deixa eu colocar aqui já compartilhar com vocês a minha tela, onde eu falo desse tópico, né, que é o objetivo dessa jornada de conhecimento e inovação da Experience Academy. Como hoje o tema foi criminalística e perícia forense, então nós vamos falar aqui um pouquinho do que vem a ser isso, né, mais em detalhes. Então, acredito que vocês estão vendo os slides, né? Tudo ok para vocês? Tudo certo? Então, vamos para cá. Para quem é esse curso, né? É a primeira pergunta que surge. Pessoal, quem for entender de criminalística, perícia forense,
tem que ter o seguinte ponto em mente. Esse curso, esse tema, é dedicado, né, é voltado para profissionais de todas as áreas de conhecimentos que desejam atuar na área pericial, buscando assim compreender qual é a função do perito e do assistente técnico nas atividades judiciais e extrajudiciais. Você podia perguntar, Alano, fiquei com dúvida em duas coisas aqui. Primeira, todas as áreas do conhecimento. Isso quer dizer que é importante que eu seja formado, tenha um curso completo, um curso superior? Sim. Para você atuar como perito ou assistente técnico, você tem que ter uma formação superior, em qualquer instituição de ensino superior. Tá? E, além disso, surge também a questão do que vem a ser o perito e o assistente técnico. Né? O perito, pessoal, eu vou mostrar já já aqui, é aquela pessoa que é especialista em algum assunto, ou então alguns assuntos, não todos. A pessoa não pode ser especialista em computação, contabilidade, engenharia, medicina, porque senão ele vai ser mediano ou ruim em todos. Porque para uma pessoa ficar boa no assunto, ela tem que se dedicar muito, né? Estudar muito, né? Fazer ali o lado prático daquela área, você acaba funilando para uma área, duas ou três áreas de atuação no máximo. Né? Porque senão você perde o foco, você acaba não sendo um bom profissional. Então, o perito, que a gente vai ver aqui, pode atuar em várias áreas. O assistente técnico é exatamente aquele profissional que vai fazer o contraponto ao trabalho que foi feito pelos peritos. Não quer dizer que o perito fez um laudo, fez um documento técnico com as conclusões dele, com as análises e conclusões dele, que ele não é passível a erro ou que não tem algo formal que possa ser contestado. Para isso existe o direito. Né? Ele existe porque existe um conflito. Então, você tem que ter pessoas que também entendam daquela matéria para poder contestar o trabalho, né, do outro profissional. E esse trabalho, uma coisa interessante, como eu falo aqui, judiciais e extrajudiciais, é que o conhecimento que vocês vão ter num curso, por exemplo, de criminalística, de perícia, ele serve, o conhecimento técnico que vocês vão aprender, ele serve tanto para a área judicial, mais uma vez, seja civil, criminal, trabalhista, ou até mesmo extrajudicial. Porque aquele conhecimento eu posso, por exemplo, usar na minha empresa, ou usar, por exemplo, no meu dia a dia, meu dia pessoal. O conhecimento ele não se perde. Então, o perito, assistente técnico, apesar de atuar ali muito na área forense, assim, dentro da área judicial, né, ele também pode usar aquele conhecimento nas empresas ou para ele mesmo. Então, esse curso é para essas pessoas. Ou seja, qualquer profissional que tenha um curso superior, necessitando apenas o quê? Boa vontade, querer aprender. Não tem dificuldade, é algo que, com o aprendizado de um curso, você consegue, sim, já dar um pontapé inicial. Claro, com o passar do tempo, você vai ter que ir aprofundando o conhecimento, fazendo outros cursos e ampliando seu conhecimento naquela área. Então, para quem é esse curso, que é a pergunta, eu trabalhei essa apresentação, perguntas que, se eu fosse ouvinte dessa palestra, né, eu queria saber. Então, ela quer dizer, então, que a perícia, né, que é onde atua a criminalística, só um detalhe, o que é criminalística e a perícia? É a mesma coisa? Não. São muito parecidos, mas não é. A criminalística é a parte científica dos métodos e técnicas que são utilizados para que o perito faça a prova material. E a perícia é pegar a criminalística e colocar no caso concreto. Isso é perícia. Tudo aquilo que ele aprendeu nos cursos, na universidade, na área acadêmica dele, ele teve conhecimento técnico sobre determinados assuntos, como eu falei, desde psicologia, contabilidade, né? Você tem aí computação, engenharia, ciências variadas, você tem conhecimento. Então, aquele conhecimento, quando você aplica para desvendar casos, isso é criminalística. Você vai usar o conhecimento que você adquiriu, vai aprender novas técnicas e métodos e aplicar para solucionar casos. No momento que você pega um caso e começa a atuar, a criminalística tornou-se uma ação concreta. Então, isso é a perícia. É a criminalística em ação. Ou seja, a criminalística colocado é aplicada ao caso concreto. Então, já que a perícia
é a aplicação desse conhecimento científico das mais diversas áreas ao caso concreto, eu pergunto, será que eu posso utilizar esse conhecimento na área criminal? Pode e deve. Na área civil, também pode ser utilizado. Numa área que não envolve justiça, eu não quero trabalhar com justiça, quero trabalhar com empresa, ou então autônomo, eu também posso usar esse conhecimento pericial? Claro que pode. O conhecimento, como eu falei no início dessa palestra, ele não se perde. Mas aqui você vê, no primeiro item aqui, a área criminal. Na área criminal, nós temos duas formas das pessoas, né, dos participarem, virem a serem profissionais na área criminal. A primeira delas é tornar-se um perito oficial. Né? O perito oficial na área criminal, especificamente na área criminal, ele tem que fazer um concurso, né? Normalmente para as polícias civis, ou polícia judicial, né, que é a polícia civil ou polícia federal. Né? Esse é o perito oficial, que são chamados também de perito criminal ou perito forense. Elano, mas eu não quero fazer concurso para polícia nenhuma, nem para instituto criminalístico, porque em alguns estados a perícia não está mais dentro da polícia judiciária. Né? Então, antigamente, todos os institutos criminalísticos, que é onde ficam os peritos, ficavam dentro das polícias. Com o passar do tempo, questões de autonomia, questões de carreiras, etc., alguns estados, peritos saíram de dentro da polícia. Mas, a todos os efeitos, mesmo assim, eles são funcionários públicos, o perito oficial, especificamente, nesse primeiro caso, tem que fazer o concurso. Tá? Que é o meu caso, o caso do professor Fernando, que está aqui, vai falar logo após, fizemos concurso para a Polícia Federal, passamos, somos policiais, eu também peritos criminais. Mas a Elana não queria atuar nessa área de ter que fazer concurso. Ok. Na área criminal, você pode ser assistente técnico. O assistente técnico é aquele profissional formado, obrigatório ter o nível superior, né? Isso aí desde 2012, com a lei de 12.030, ela trouxe a obrigatoriedade de todo perito e assistente técnico ter o curso, necessariamente tem que ter o curso superior, só que no caso aqui na área criminal, o assistente técnico, ele não precisa fazer o concurso. Por quê? Porque ele é um técnico das partes, ou da acusação, ou da defesa. Ele vai fazer, como eu falei, o contraponto ao trabalho ali do perito oficial, né? Tentando o quê? Defender o cliente dele. De repente, tem algumas áreas ali que ficaram nebulosas, que são passíveis de contestação, e o advogado, né, o cliente, ele precisa de alguém que entenda aquele assunto. Por exemplo, o advogado, normalmente, ele não entende engenharia, ele não entende contabilidade, ele não entende computação, ele não entende medicina legal. Então, ele precisa de alguém que traga esse conhecimento técnico para ele, para que ele possa formular quesitos para o juiz, né, contestando algum ponto, e essa pessoa que vai formular esses quesitos, fazer diligências e ajudar as partes, é o chamado assistente técnico. Aqui não precisa fazer concurso. Tá? É só você se engajar, aí deixar, a gente vai ver, quem faz o curso, você vai ver que tem várias formas de se virar assistente técnico, desde você trabalhar com o escritório de advocacia, ou então mesmo como diretamente com o cliente, e a partir dali resolver, solucionar um caso, ajudar aquela pessoa. Isso é a área criminal. Na área civil, o espectro de oportunidades é maior. Não envolve crime. Qual é a diferença da área civil para criminal? O que não for crime, né, normalmente envolve algo de natureza patrimonial, né, que não envolve crime, e você tem aí duas figuras profissionais dentro dessa área civil que vão ajudar no trabalho forense. O primeiro deles é chamado perito judicial e o segundo, o assistente técnico. Elano, fiquei com a dúvida. Precisa fazer o concurso para ser perito judicial ou assistente técnico na área civil, que não envolve crime? A boa notícia? Não, não precisa fazer concurso. Vocês vão ver, quem for fazer o curso aí, né, mais na frente, vocês vão ver que tanto o perito judicial, que é o perito do juízo, ou também chamado perito do juiz, ele pode trabalhar, não precisa fazer concurso, necessitando apenas de cadastro que existe nos tribunais,
né? Claro que tem que ter conhecimento, você vai se cadastrar, é importante você ter, por exemplo, cursos na área de perícia para poder ter a oportunidade de atuar em algum caso, né? E o assistente técnico, como eu falei para você, vai fazer o contraponto ao perito judicial. Mas ela no perito judicial não fez concurso, sim, mas é o perito do juiz, que pode ser você que está ouvindo essa palestra. E tem um colega seu que vai ser o assistente técnico, que vai fazer o contraponto ao perito judicial. E nesses dois casos na área civil, não precisa fazer concurso. No caso do perito judicial, você vai fazer os cadastros dos tribunais. No caso do assistente técnico, é o mesmo caso do assistente técnico na área criminal. Você vai conversar com os escritórios de advocacia, as consultorias, né, deixar seu cartãozinho, como qualquer profissional autônomo. Né? Você vai mostrar o que você tem de competências para que possa solucionar aquele caso, aquela investigação, né? Aquela disputa, principalmente na área civil, tem muita disputa, né? Muita disputa patrimonial, né? de espólios, etc. Então, você tem valoração de bens, né? Que não envolve crime, tudo isso aqui cai na área criminal, na área civil, né? Então, esses dois casos aqui não precisa fazer o concurso. E no terceiro caso aqui, que é a área extrajudicial, esse mesmo é que não precisa fazer o concurso. Porque você não vai trabalhar nem com a justiça, você trabalhar para uma empresa, para um grupo empresarial, né? Você vai ali usar os seus conhecimentos, não para o caso judicial, mas sim para resolver um problema ali da sua empresa, ou mesmo o seu, pessoal. Você, por exemplo, está na área de computação, o seu computador, você perdeu algo que era importante, como é que eu recupero aquele arquivo apagado? Como é que eu investigo um ataque nas redes sociais? E isso você pode usar para o seu dia a dia. Ah, roubaram meu Pix, fizeram clonagem no meu celular. Isso é algo que você não precisa ser um perito criminal, ou mesmo área civil. Extrajudicialmente, você pode trabalhar com isso. Obviamente que você vai requerer honorários, né? Valores pelo seu trabalho, né? Levando em consideração que você não vai trabalhar de graça, as suas horas trabalhadas, né? O seu conhecimento, que é o mais importante, isso é mensurável. Se a perícia vai exigir mais horas, menos horas, né? Se vai exigir mais recursos técnicos, tudo isso é levado em consideração quando você vai fazer o cálculo dos seus honorários para qualquer uma dessas áreas, exceto o perito oficial, que ele tem um salário fixo, não muda. Mas os demais, assistente técnico da área criminal, perito judicial da área civil, assistente técnico da área civil, consultor da área extrajudicial, perito de empresa extrajudicial, todos esses aqui, você vai dizer quais são os seus honorários, e você, dependendo da perícia, do caso, do valor, do volume que está sendo contestado, avaliado, você vai cobrar seus honorários, como se você fosse um advogado, como se fosse um contador, né? Você vai cobrar, ou qualquer autônomo, você vai cobrar seus honorários de acordo com a dificuldade que você tem, o nível de exigência que você tem. Uma coisa é você fazer, por exemplo, dar um exemplo aqui bem rápido, você fazer uma perícia, né, extrajudicial ou civil, por exemplo, para o vizinho seu, ou para o microempresário. Outra coisa é você fazer uma perícia para uma grande empresa, como a Petrobras, por exemplo. Com certeza é algo mais complexo, vai exigir mais conhecimento, você vai cobrar mais na Petrobras do que seu microempresário que você está trabalhando. Né? Então, é para essas pessoas que a gente está preparando um curso, que a gente falou dessa palestra, essa palestra envolve a perícia, já disse o que é as várias áreas da perícia, e quem quiser fazer o curso, fica à vontade aí. O Lucas está aí da Express Academy para dizer os detalhes para vocês. Então, quais seriam os objetivos para quem atua nessa área, né? E quer fazer um curso como de perícia forense e criminalística? É capacitar profissionais para atuação na área pericial, isso, diga-se, tanto faz ser perito oficial, perito judicial ou assistente técnico. Então, a ideia é capacitar essas pessoas. Claro, é um primeiro nível de aprofundamento, depois você tem que aprofundar um pouco mais, mas é o pontapé inicial. Pois, nesse curso, vocês vão aprender como objetivo apresentar os principais temas relacionados à criminalística e à perícia, saber o que faz a perícia forense, o perito e o assistente técnico, já dei um bom direcionamento aqui nessa palestra, nessa apresentação que eu estou mostrando para vocês, já dei uma luz bem grande do que faz cada um desses profissionais. Vamos falar um pouquinho sobre investigação de cena de crime nas mais diversas áreas, né? Que é o famoso CSI, né? Aquilo que vocês veem no filme de CSI, aquela série hollywoodiana, né? Tem até na Netflix, etc., é que boa parte que está ali é verdade, é daquela forma mesmo. Tirando alguns exageros, mas o raciocínio lógico é mais ou menos aquele que vocês veem no filme. Então tem que ter pessoas especializadas.
molhando um pouquinho a garganta aqui para a voz não perder. Vamos lá. Outra coisa é aprender o estudo sobre vestígios e indícios, afinal de contas, o perito ele trabalha em cima de vestígios e indícios, ele não trabalha com testemunhos. Né? Eu acho que alguém falou isso, alguém confessou aqui, não, isso não é perícia. Perícia é eu tenho esse elemento material, né? Como assim? Uma arma, um projétil, uma poluição, um desmoronamento, uma invasão de computador, um corpo que faleceu para fazer uma autópsia. Isso são vestígios. Então, são algo tangível, seja ele macroscópico, né, ou até microscópico, ou ainda molecular. Né? Mas tem que ser tangível. Você tem como, de alguma forma, você medir, mensurar aquilo, fazer exames em cima daquele vestígio para chegar às conclusões e você elucidar o caso. Né? Isso é o papel do perito. E nós temos que ter... Opa, deixa eu voltar aqui, não terminei. O aviãozinho já estava querendo ir, calma, não chegou a hora ainda. Desenvolveu um estudo sobre a prova material, que é a prova pericial e suas classificações. Conhecer as etapas que devem ser cumpridas na cadeia de custódia. Muitas vezes fazem-se laudos, né, que é o documento que o perito faz, é bem feito, mas de alguma forma não seguiu a cadeia de custódia, então logo isso é contestável. Então, num curso como esse de criminalística forense, nós vamos saber a cadeia de custódia da prova, as 10 etapas que existem para você seguir para que a sua prova seja válida. Senão, alguém pode contestar. Né? Vamos divulgar sobre as recentes tecnologias e métodos utilizados nas investigações. O que é que nós temos de tecnologias, né, e métodos que podem auxiliar nessas perícias? E apresentar os aspectos práticos dos exames e investigações parciais, nas suas mais variadas áreas. Nesse curso, por exemplo, aqui da Expert Academy, apesar do tempo ser bem curto, mas dá para a gente tocar, falar de algumas nuances de pelo menos umas 10 áreas periciais aí diferentes, indo desde computação forense até falar de medicina legal. Nós vamos fazer um ampassando ali sobre todas essas áreas para vocês terem noção de onde é que vocês se enquadram. Falando, por exemplo, eu sou da área de psicologia, tem um curso específico, não tem isso, vai fazer de computação forense, mas você pode trabalhar com documentoscopia, pode trabalhar com balística, pode trabalhar com essiologia, né? Isso a gente vai aprender no curso. Então, só para a gente finalizar, que é a nossa conversa, vou mostrar algumas imagens para vocês sobre o que é que nós vamos falar no curso, como, por exemplo, numa temática de criminalística para forense. Vamos falar em local de crime, que é o famoso CSI que vocês veem, né? Por que tem esses númerozinhos aqui? Esse triângulozinho aqui, 1, 2, 3, 5, tem essa fita zebrada, né? O que é que esse sujeito está fazendo aqui sentado, olhando para o chão? Né? Então, isso aqui é local de crime. Então, você tem uma gama de vestígios ligada a várias áreas. Por exemplo, você pode ter um celular que vai demandar uma perícia em computação forense, tem um celular ali, de repente, da vítima que está deitado no sofá. Você tem ali, por exemplo, um copo que a vítima bebeu, ou até mesmo o agressor, né? O infrator, pode ter bebido naquele copo, você pode coletar um DNA, uma impressão digital, aquela mancha de sangue que está ali no chão, será que traz algum indício, aponta para algum crime? Então, tudo isso é local de crime e nós vamos falar sobre isso. Outra coisa que nós vamos falar é documentoscopia. Saber se os documentos podem ser falsificados. Será que é possível falsificar documentos? Claro que é. Tanto a parte do suporte, como, por exemplo, o suporte na CNH, na Carteira Nacional de Trânsito, né, como a identidade, né, ou um passaporte, as pessoas falsificam. Como é que eu vou saber se aquele passaporte é verdadeiro ou falso? Desde o seu suporte, ou seja, o material, o papel, ou até mesmo que foi escrito, uma assinatura. Né? Então, antes de começar essa apresentação, tem um colega que está assistindo, inclusive, aí foi meu aluno, inclusive, que teve uma questão de uma assinatura falsa. Se aquela assinatura é falsa ou verdadeira? Quem vai dizer isso? É o perito em documentoscopia. E o exame que foi feito dentro da documentoscopia é o chamado exame grafotécnico. Quem é que pode ser perito em documentoscopia? Qualquer pessoa com curso superior. Ponto. Para documentoscopia não se exige um curso específico. Só o quê? Olhos e mente treinada para desvendar aquele caso, conhecendo todas as técnicas e métodos científicos que a criminalística nos traz. Então, a documentoscopia é uma área que todas as pessoas podem participar de qualquer curso superior.
Balística é uma área também da perícia que muitas pessoas gostam, né, que é o exame das armas e munições, né? E quem pode atuar nessa área? Qualquer pessoa também de curso superior. Não existe um curso superior específico para balística, né? Desde que você tenha um conhecimento, tenha feito um curso, aí, né, você pode se candidatar a ser, por exemplo, assistente técnico na área criminal, já que envolve armas e munições, com certeza, se tiver um caso, é criminal, né? Então, normalmente, você pode ser um assistente técnico, qualquer curso superior, ou um perito oficial, que aí você precisaria de concurso. Tá? Então, a balística é uma daquelas áreas que a gente chama áreas genéricas, assim como documentoscopia, da criminalística, da perícia, que qualquer cidadão com curso superior e treinamento adequado, obviamente, pode ser um perito em balística. Computação forense é uma área da perícia, como o próprio nome está dizendo, são profissionais formados na área computacional, aí lê-se, né? Ciência da computação, informática, né? Engenharia de computação, análise de sistema, e várias áreas, você tem que ver qual é a sua área aí, você vai atuar dentro da computação, né, que envolve desde dispositivos móveis a computadores, né, não móveis, né, que são mais computadores fixos, redes, computadores, redes sociais, uma área bastante evidência hoje em dia, que você pode atuar como assistente técnico, desde que seja, obviamente, da área de computação, ou, ou você ser um perito judicial na área civil, por exemplo, né? Ou então um perito criminal na área criminal. Tá? Ou então o extrajudicial, como eu falei para vocês. Audiovisual, hoje em dia nós temos muitos vídeos, né? Sons gravados na internet, imagens de circuito interno de TV, por exemplo, pessoas que falam no telefone e gravam a voz da outra, e aquilo envolve, de alguma forma, algum conflito judicial, seja civil ou criminal, tem que ter perito especializado em áudio e visual, que podem, normalmente, são peritos formados em áreas tecnológicas, pode ser desde computação eletrônica e sistema de informação, né? Pessoas que entendam do dia a dia do áudio e do vídeo, né? Como é que você transforma aquele áudio e vídeo em números, em gráficos, né? Para você provar se teve adulteração, determinada imagem, som, vídeo, teve adulteração, teve alguma troca, né? A voz daquela pessoa realmente corresponde ao que está sendo questionado, então isso é o perito de audiovisual, que também faz parte da criminalística, da perícia forense. Engenharia legal, você tem uma tragédia, como estamos agora completando algum tempo aí, a da Boate Kiss, Brumadinho, né, são grandes tragédias que envolvem pessoas especializadas na área de engenharia. Engenheiro civil, engenheiro eletrônico, engenheiro de minas, né, engenheiro florestal, engenheiro agrônomos. Dependendo da área de atuação, vamos dar o exemplo, Brumadinho, que foi aquele desmoronamento lá da empresa Vale do Rio Doce, lá na cidade de Brumadinho, que veio, a barragem rompeu e levou aqueles rejeitos sólidos e líquidos e saiu arrastando tudo, como a tsunami. Saiu levando casas, carros, matando pessoas, poluindo o leito do rio. Imagine a quantidade de profissionais envolvidos. Claro que o principal questionamento é a barragem que rompeu, né? O engenheiro civil, o engenheiro de Minas vão ser o principal foco. Só que não teve só isso. Teve crime ambiental, que morreu. Teve fauna e flora afetada, teve a poluição dos rios, teve os computadores lá da empresa, que as pessoas usaram, fazendo laudos falsos, né, se for o caso. Né? Então, tudo isso leva a área contábil, né? A parte de projetos, tudo isso aí envolve a engenharia legal de forma geral, mas também tem aí um link para as outras áreas periciais, que tem alguns casos que são tão complexos que envolvem mais de uma área de perícia. Esse é um exemplo típico, onde a área principal é a engenharia, mas que perpassa por vários outros áreas da perícia. A química forense, também é uma área bem interessante da perícia, envolve profissionais formados em química, química industrial, engenharia química, farmácia, biologia, que trabalham dentro, bioquímica, biomedicina, que trabalham dentro dos laboratórios, das perícias, para fazer o quê? Exames em materiais, seja líquido, sólido, líquido ou gasoso. Sólido, por exemplo, saber se aquele pó branco é uma droga ilícita, né? Não vale fazer como em alguns tipos, o cara bota o dedo dentro daquele pó branco, taca na língua e diz que aquilo é droga. Não, aí não. Aí ele cometeu várias irregularidades. Primeiro que adulterou a prova, cortou a prova. Segundo, o cara botou o dedo e se dopou, né? Botou ali, se for aquele pó branco para colocar, ele acabou de dopar. E se fosse um veneno?
Então, tem que ter perito especializado para saber o que é aquele pó branco, por exemplo, que é algo sólido. Mas também líquido, sabe que aquele determinado tipo de líquido foi falsificado ou não? Aquela bebida. Quem é que faz isso? O perito está aqui para forense. Né? Ou até mesmo o gás, né? Saber se está tendo um vazamento de gás, algum tipo, que tipo aquele gás que teve naquela indústria que houve um vazamento. Né? O perito aqui no forense trabalha nisso aí, dentre os vários exames que eles fazem. Genética forense é o famoso o quê? DNA. DNA, pessoal, não é só para verificar a paternidade, não é só para o programa do ratinho, não, viu? Pelo amor de Deus. Né? Não é só para verificação de paternidade, não. Apesar de ser importante, a genética forense, que é o exame de DNA, isso é para muita coisa, inclusive, né, para desvendar vários crimes. Né? O sujeito vai no banco, né, rouba um banco, mas ele toma ali uma água, joga uma bituca de cigarro, né? Aquela água, aquela bituca de cigarro, ou então deixou numa cena de crime, seja lá qual for, um boneco, né, tem ali um suor, né? Ou então urinou em determinado local. Perito da área de genética forense coleta aquele material, leva para extrair o DNA e, a partir dali, tentar chegar no possível autor de um crime, por exemplo. Essa é a área de genética forense, que é o DNA. Claro que a medicina legal, que, na verdade, foi antecessora da criminalística, a medicina legal surgiu antes da criminalística, e a criminalística foi incorporou a medicina legal. Então, a medicina legal hoje é uma das disciplinas, uma das áreas da criminalística. A criminalística é o todo, é o guarda-chuva. Embaixo da criminalística tem as várias áreas, engenharia, medicina, contabilidade, né? Documentoscopia, balística, então várias áreas aqui do conhecimento. A medicina, pessoal, legal, ela envolve tanto o exame em vivos quanto em mortos, viu? O pessoal acha que a medicina legal é só para fazer autópsia, né? Necropsia de corpos, né? Não, pessoal, para saber a causa-morte. Claro que esse é o principal motivo, né? Para tentar descobrir a causa-morte, onde o principal vestígio é o corpo humano. A cena do crime é o corpo humano. Então, o perito de medicina legal, no caso de mortos, né? Ele trabalha em cima do corpo humano, que é o decúbito, que já faleceu. Mas também existe exame em pessoas vivas. Aí você pergunta, Elane, exame em pessoas vivas? O médico legista, que é um perito, não deixa de ser um perito, ele faz exame em pessoa viva? Claro que ele faz. Vou dar um exemplo bem comum. Por exemplo, o estupro de vulneráveis, né? Estupro de mulheres, estupro de crianças, idosos, etc. Pessoas que não desejam aquela relação e foi estuprado. Quem é que vai provar cientificamente, se ainda for possível, dentro do lapso temporal, dizer se aquela pessoa foi estuprada ou não? Né? É o médico legista. A pessoa está viva ainda. Muitas pessoas nem se tocam que existe esses exames também feitos pela medicina legal. A engenharia legal, já falei, né? Meio ambiente é uma área também muito em evidência aqui no Brasil, que nosso país tem uma área continental, né, com muitos rios, floresta, um mar aberto aí gigante, lagos, lagoas, dunas, cerrado, caatingas, né, floresta. A gente tem um ambiente bem diverso no nosso país. E crimes ambientais existem, desde apropriação indébita de terras, ou até mesmo contaminação, poluição de rios, florestas, desmatamento. E tem que ter peritos para analisar isso, até mesmo mensurar o tamanho do dano. É o perito de meio ambiente. Normalmente, nessa área são engenheiros florestais, engenheiros agrônomos, né, biólogos, geólogos, engenheiros de minas que trabalham nessa área de meio ambiente. Então, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês, sem ter que me adiantar muito, meu tempo encerrou. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, a disposição do tempo, né, para ouvir essas palavras iniciais do que é a criminalística, computação, criminalística e perícia forense, e deixar aqui meu contato. Né? Fiquem à vontade para vocês me contactarem. Eu tenho essa rede social, que é o LinkedIn, que é uma rede profissional, viu, pessoal? Aqui não é para essa rede LinkedIn, que é a rede profissional mais conhecida no mundo todo, na rede, para você fazer cursos, ter treinamentos, conhecer o que existe melhor, o estado da arte naquela área, saber a oportunidade de emprego. Né? Isso é uma rede profissional. Né? Você pode se cadastrar, é gratuito, você pode se cadastrar e ver uma gama de assuntos. Você joga os seus assuntos, suas hashtags, você recebe aquelas informações diárias, né? 24 horas, informações sobre aquele assunto, até uma forma de você se atualizar. Então, quem quiser me procurar, né, ou me seguir, fique à vontade, ou clica nesse QR Code aqui,
Depois, viu, o Lucas pode até passar depois para vocês aí, por e-mail, viu, Lucas, esse meu slide aqui, não tem problema algum, pode compartilhar com os ouvintes. E aqui tem meu, quem não quiser clicar no QR Code, pode copiar e colar isso aqui no navegador e acessar o meu conteúdo lá, que tem algo sempre bem interessante, desde algo relacionado à perícia, ou algumas visitações que eu faço, por exemplo, esse ano eu já fui na Interpol em Singapura, que eu não conhecia, quando eu era diretor lá da perícia forense, lá na França, lá no quartel-general na França, não existia esse anexo em Singapura, que é só de inovação e tecnologia. Então, esse ano, eu publiquei um trabalho no Fórum de Tecnologia da Interpol e fui chamado para dar uma palestra lá, e foi muito interessante. E hoje eu faço parte de um hub de conhecimento da Interpol. De tudo que é inovação e tecnologia, eu estou lá, de alguma forma, contribuindo. Então, meus amigos, fica aí a dica. Meu muito obrigado a todos vocês, mais uma vez. O professor Fernando, colega, parceiro mesmo, gosto muito, não é porque ele está aqui não, viu? Gosto muito dele, de colega de longa data aí, passando por coisas boas e ruins, né, Fernando? A gente, quem é amigo é assim, né? A gente vai, durante a parte profissional, aparecem coisas boas, coisas ruins, mas estivemos sempre ali na luta, na labuta. Fiquei muito feliz quando o Lucas conversou comigo, eu falei que estava com um pouco mais de disponibilidade agora, o Lucas já conhecia de outro curso que eu tinha dado, ele agora está cuidando da Expert Academy, e me falou, não, eu vou lhe ajudar, ele falou que o Fernando estava lá também, então pronto, agora nós estamos em casa. Então, muito obrigado a todos, Lucas está com você e com o Fernando. Maravilha, Elano, sem dúvida é sempre um prazer ouvir você falar, eu acho que para os que ainda não tinham tido essa oportunidade, a gente teve ali um pedacinho ali da demonstração do tamanho da sua grandeza, pela sua simplicidade, pelo tamanho do seu conhecimento, e isso é uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar. O conhecimento, ele é muito importante, mas a gente tem que ter clareza de como utilizar esse conhecimento, e, por outro lado, a gente tem que ter simplicidade, a gente tem que ter humildade, porque a arrogância não vai levar a gente a lugar nenhum, e sim o conhecimento, o networking. Então, esses eventos, eles são importantes sempre para a gente ressaltar isso. A retidão na conduta, isso é muito importante, é uma coisa para a gente que está entrando na área da perícia, na área forense, a gente tem que ter sempre isso. A gente não vai defender um lado ou outro, a gente vai defender a verdade. Então, isso é muito importante a gente ressaltar, que nada substitui o caráter, tá? Então, mais uma vez, meu muito obrigado, Elano. Você é um exemplo aí, não só para mim, como para muitos que já te conhecem aqui, e tenho certeza que a partir de agora, para os que não te conheciam, vai passar a ser também um super exemplo, e a gente espera vocês nos cursos do Elano, tem a lista aí, tem essa excelente oportunidade aí para os que quiserem conhecer um pouquinho mais, de se inscrever nos cursos com esse desconto excepcional. E antes de passar a palavra para o Fernando, eu queria saber se o público tem algum ponto que queira colocar, alguma questão? Alguma dúvida? Na verdade, eu até coloquei as dúvidas que eu tive durante a apresentação. A mais que eu acho que é relevante é exatamente como é que está o mercado atualmente para essa parte de perícia e tudo. O que é que o magistrado solicitaria? Que tipo de desafios você enfrentaria numa situação em que você vai ser o profissional a assumir aquele processo? Assim, as situações mais do dia a dia mesmo. Se quiser, eu posso dar uma palavra inicial, Fernando, complementar. Fica à vontade aí. Mas o Bruno, eu já conheço o Bruno também, foi meu aluno passado e realmente bem entusiasta na área, né? Eu gosto de dizer, Bruno, que as oportunidades estão cada vez maiores. Eu vou dizer por quê. Primeiro, porque precisa de gente com conhecimento para auxiliar, elucidar as várias questões que surgem no momento que você vai atuar, por exemplo, na área forense, né? Como eu falei para você mais cedo,
Você tem vários escritórios de advocacia, vários advogados que não entendem, por exemplo, de computação forense. Precisa de gente que entende computação forense ou de documentoscopia. Então, isso aí já é algo que já existia. Então, está cada vez maior. E tem um ponto que eu gostaria de destacar, quando eu dou ministro aula, eu também destaco bem isso. Existe uma nova profissão que não existia no Brasil até 2000, a lei veio de 2018, entrou em vigor em agosto de 2020, que é a LGPD. É lá onde é que entra, por exemplo, o meu conhecimento no curso de criminalística, de perícia, computação forense, documentoscopia, onde é que entra esse meu conhecimento da LGPD? Pessoal, se você prestar atenção, a LGPD existe uma figura chamada encarregado de dados. A LGPD vem da GDPR, europeia, né? Quase com uma cópia do que está lá, com algumas modificações. Lá são chamados de DPO, Data Protection Officer, que é 2016, lá na Europa surgiu, que é a proteção dos dados pessoais. A nossa LGPD, que é a Lei 3.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para nos proteger. Eu, como pessoa física, por exemplo, eu não quero que meus dados sejam divulgados aí por empresas, vendendo meus dados de uma pessoa para outra, vazando os dados, ou mesmo que seja invadido, roubado os meus dados, alguém tem que ser responsabilizado por isso, até extrajudicialmente, porque judicialmente já tinha como fazer isso. Sendo com a ação, o processo, você vai atrás dos seus direitos. Mas está muito trabalho. Então, administrativamente, assim como existe, por exemplo, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, né, o Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, foi criado nessa lei 3.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para dizer o seguinte, ó, agora vai ser criada a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e vai fazer o papel aí de fiscalizar, né, esses desvios de conduta das pessoas com os nossos dados pessoais, que nós somos titulares do dado. E para isso precisa de quê? Profissionais capacitados com conhecimento, por exemplo, que você aprendeu pericial, que lá se vai ver a partir do artigo 37, mais ou menos, mas falar da segurança da informação. Então, por exemplo, para ser o encarregado de dados, ou que no Brasil chama-se encarregado, né? Encarregado de dados, você precisa ser formado em uma área específica. Né? Apesar que boa parte dos DPO, né, os encarregados de dados, estão ou da área do direito ou da área da tecnologia, estão ocupando esse espaço, mas pode ser qualquer área. Você tem que entender de quê? De segurança de dados. Como proteger seu e-mail, proteger seus sistemas, quais são as ferramentas. Porque se vazar, você como encarregado de dados, que tem conhecimento, olha a oportunidade aí. Você fez um curso de criminalística e perícia, aprendeu muita coisa sobre segurança. E mais ainda, além de aprender como segurança, você sabe como investigar e tentar chegar ao quê? No autor. Porque a criminalística, pessoal, está interessada em duas coisas. O que é que a criminalística busca? Autoridade, materialidade, que é o conjunto das provas que você formulou, os vestígios, né? E autoria. Então, você faz um curso criminalístico, você sabe como materializar aquela prova e chegar no autor. Importantíssimo para quê? Para o encarregado de dados. Olha que oportunidade. E hoje o mercado está aí, a busca de pessoas competentes, que picareta tem muito, competentes que entendam do assunto de proteção de dados, para quê? Para exatamente, de alguma forma, contribuir com aquela empresa. Olha, não precisa nem ser da área judicial. Empresa mesmo, empresa extrajudicial, da área extrajudicial. O conhecimento pode ter sido adquirido onde? No curso, por exemplo, de perícia. E aprofundando mais na frente, por exemplo, no curso de computação forense. Tá? É um exemplo que eu vejo como oportunidade de mercado. Depende, mais uma vez, encarregado de dados pode ser de qualquer área de conhecimento. Tá? A lei não exige nenhum curso superior específico. Na verdade, não exige nem curso superior no Brasil. Perfeito, Elano. Eu não sei se o Fernando quer se posicionar, mas vou colocar aqui rapidinho o meu ponto de vista. Bem, você citou aí na apresentação a questão de áudios, hoje análise de áudios, e esse, sem dúvida, é um campo que a gente tem um campo aberto, e é um campo também que não exige uma formação específica, e hoje a gente tem comunicação corporativa, a gente tem comunicação pessoal, todos os tipos de comunicação, eles são realizados através, hoje, em grande parte, de mensagens de áudio. E o que é que a gente precisa para materializar esses contatos? A gente precisa de alguém que saiba fazer a análise de manipulação de áudio, que saiba fazer a transcrição desse áudio, que saiba fazer
justamente a análise de conteúdo, porque não basta você colocar ali uma transcrição de forma desconexa, você tem que colocar dentro do contexto. Então, esse é um outro campo que a gente tem. Além disso, a gente tem um campo da documentoscopia, a gente tem o campo da computação forense, então o campo é altamente promissor. E aí, já pegando o gancho aqui da colocação da Fátima no chat, infelizmente a gente tem, acho que alguém colocou aí, Silva e Ferreira Peritos Associados, colocou o excesso de peritos cadastrados nos tribunais, e a gente tem peritos que buscam oportunidade. Como que essas oportunidades podem surgir? Em networking, que surge justamente nos cursos de capacitação, onde você pode ser indicado por um colega para ser um perito associado, para você auxiliar ele numa perícia, e puxando o gancho já para o Fernando, a partir do momento em que você tem a sua primeira nomeação, a partir do momento em que você tem a sua primeira atuação profissional, você precisa deixar a sua marca. E sua marca vai ser estampada no relatório, no parecer, no seu documento pericial. Então, esse é o seu cartão de visita. Então, busquem networking, invistam em networking, invistam em parcerias, invistam em cursos que chamem atenção no seu currículo. Se vocês tiverem cursos relevantes, o juiz, ele pode te dar uma oportunidade, mas aí falando novamente de como o magistrado seleciona. A gente teve um evento na semana passada, com a presença de 2 magistradas, que deixaram bem claro, existe um cadastro de currículo, existe um sorteio, sim, mas o magistrado, ele vai selecionar o perito que ele confia no trabalho e que ajuda ele a desenvolver o trabalho. Então, levem o trabalho de vocês com seriedade, com retidão e, principalmente, se cerquem de estratégias que podem garantir, certo? Então, o cartão de visita, a marca do cartão de visita que eu mencionei, Fátima, é uma marca não no sentido literal, mas uma marca no sentido abstrato, no sentido da sua conduta, da sua retidão e das pessoas que te cercam. Então, cerque-se de boas pessoas, cerque-se de boas parcerias, cerque ali o seu networking de oportunidades futuras e quando essa oportunidade surgir, tenha certeza de que você vai deixar a sua marca no sentido de a sua conduta reluzir, certo? Encerro aqui as minhas palavras. Fernando, já passando a palavra para você, sem antes agradecer mais uma vez o Elano. Muito obrigado, Elano. Tenho certeza que todos adoraram aqui a sua pequena contribuição, pequena, grande contribuição, e tenho certeza que os que tiverem a oportunidade de estudar com você, como foi o meu caso, como foi o caso do Giovanni, do Leandro, vão também aproveitar, o Bruno, que foi seu aluno, e outros também colegas que estão aqui presentes, que foram seus alunos. Então, obrigado, Elano. Fernando, a palavra é toda sua. Se quiser tecer um comentário adicional sobre os questionamentos ali do público, ou se quiser já emendar, que muitos desses questionamentos seguem ali o que você vai abordar hoje, deixo a palavra com você. Está mutado seu microfone. Bom, agora. E sou grato aí pela oportunidade, Lucas, da Expert Academy, parabéns ao professor Elano, que sempre com sua fala, sua grandiosidade aí nos traz a representação internacional do Brasil, né, e da Polícia Federal, que é um ponto tremendamente relevante. Eu tive a oportunidade de apresentar trabalho pela Europol, né, em uma jornada, né, vamos dizer, sobre crimes financeiros, né, e tudo, que é a área do qual eu atuei durante muitos anos, e a gente sente como isso é importante e relevante, porque lá não estou Fernando de Jesus, lá estava a Polícia Federal e estava Brasil, né, ou seja, o impacto, vamos dizer, a demonstração, a apresentação, não é somente do profissional que está, mas é do próprio país, né? Então, isso é tremendamente importante, tremendamente relevante. Muito bem. Em relação ao que foi comentado, dentro da minha fala, né, eu vou
comentar um pouco sobre a discussão que aconteceu aí sobre as questões de um pouco de carreira e profissionais, né? Muito bem. Eu tenho vários slides para poder apresentar, eu peço de autorização. Quantas horas eu tenho, Lucas, para poder falar? Fernando, eu tenho certeza que se você falar aqui até meia-noite, o pessoal se dispõe a te ouvir. Mas Obrigado. a gente programou ali mais ou menos uns 40 minutos. 40 minutos aí, o máximo, né? Existe uma limitação cognitiva de processamento de informação em relação a isso, né? Muito bem. Vou aqui apresentar aí o meu material. Está lá. Apresentar a tela inteira, uma janela, uma guia. Apresentar a tela inteira. A tela inteira e depois E aí você seleciona aí a apresentação. Seleciona o que eu vou compartilhar, né? Compartilhar. Mas aí eu tenho a minha apresentação de slide aqui. Aí, sim. Isso. Ela apareceu. Deixa eu ver agora. Apareceu? Deve estar abrindo aqui para a gente. Selecionou compartilhar a tela inteira. Não, né? Ainda não. Ainda não? Peraí, então. Pelo Meet. De novo. Aí você clica ali na janelinha que vai abrir. Isso, pronto, agora veio. Só que não está aparecendo o meu arquivo. Vamos lá. Vamos tentar juntos aqui, Fernando. A gente vai fazer pelo Zoom, né? Teve essa alteração de última hora. Você seleciona a tela, compartilhar a tela toda a tela. Isso. Aí aparece a tela que eu estou aqui do Chrome. Aí você clica em compartilhar e aí você muda a janela para o PowerPoint. Aí diz interrompeu o compartilhamento. Agora está rodando. Agora sim. Isso. Aí você muda a janela para o PowerPoint e sua apresentação. PowerPoint, E aí você seleciona a terceira opção ali embaixo. Apresentação. Apresentou? Tá? Agora, perfeito. Eu só que não estou vendo vocês. A gente tem uma opção, se você quiser enxergar, nesses 3 pontinhos ali, onde tem mais opções, você coloca abrir Picture in Picture. Você volta ali, tem ali os 3 pontinhos, aí você clica ali em mais opções, abrir Picture in Picture. Aí vai abrir uma janelinha embaixo, e aí agora você coloca a apresentação, você vai ver essa janelinha lá embaixo. Modo de exibição. Não. É a terceira opção ali, abrir Picture in Picture. Tem os 3 pontinhos, né? Isso. Aí vai abrir lousa interativa, gerenciar a gravação, alterar layout, tela cheia, abrir Picture in Picture. Aí retorna para o PowerPoint. Pronto. Isso. Retornou. Agora sim. Só vejo vocês. Bom, não tem problema. Vamos assim. Né? Muito bem. Eu sou Fernando Jesus. De onde eu estou falando, né? Bom, meu trabalho na Polícia Federal foram em várias áreas, né, de que eu atuei. Até a época, nós tínhamos uma multifuncionalidade de aplicação relacionada à perícia bem grande, né? Bom, de publicações relacionadas à minha fala, tem o livro Psicologia Aplicada à Justiça, do qual eu falo a psicologia aplicada a várias áreas que estão direcionadas à justiça. O livro Inteligência Jurídica e Forense, do qual fala sobre como, que forma e que maneira
nós aplicarmos a área da inteligência relacionada à produção, em especial de provas objetivas e subjetivas, e o livro Ciências Forenses do Perito e o Laudo, que é o livro principal que me dá a sustentação de hoje, de eu fazer essa fala, como também de eu poder trazer a vocês aqui e oferecer o nosso curso, né? O nosso curso sobre perícia, elaboração de documentos periciais. Okay? E eu fui o relator nacional do diagnóstico da perícia criminal no Brasil. Eu fui um dos consultores da ONU, consultor regional, e fui o relator nacional. Né? Teve um último consultor, que seria o consultor que iria juntar aproximadamente 2.000 páginas, e foi o estudo das perícias criminais no Brasil, de todas as perícias criminais no Brasil, e isso serviu de base para várias tomadas de decisões relacionadas justamente a políticas relacionadas à perícia no Brasil. E também muito assunto interessante para a discussão que nós teremos. Um dos pontos importantes é nós conseguirmos entender de onde surgiu a criminalística, né? Surgiu por um juiz, por incrível que pareça, né? A criminalística, o termo criminalística, foi desenvolvido e criado pelo Hans Gross, né, na obra Todos os Sistemas de Criminalística, do qual o Hans Gross era um juiz de direito, no entanto, não somente juiz de direito, ele era juiz de instrução. O que quer dizer isso? Ele participava ativamente, né, na elaboração, na construção de provas materiais para depois ser oferecido dentro de um determinado processo, no caso, o processo criminal, e a partir daí, um juiz decisor, ou um tribunal do júri decisor, que iria decidir sobre a culpabilidade ou inocência daquele ou daquelas pessoas envolvidas nesse ato, nesse fato. O que traz de destaque aí o Hans Gross? Primeiramente, a obra dele é uma obra tremendamente extensa, né, sobre várias áreas da ciência aplicadas à elucidação criminal, mas ele não deixa de levar em consideração a importância das capacidades de investigação relacionadas a situações criminais. Por isso que, no próprio livro, ele comenta a importância de levar em consideração pessoas, palavras, ações, ambições, caráteres nas questões investigativas. Né? Aqui é a capa do livro dele. No entanto, o próprio Hans Gross também falava sobre a importância do crédito ao perito. Ou seja, o que é o perito? Ou seja, que atividade que envolve o perito? O perito é aquele profissional que possui, dentro da área qual ele se dedica a apresentar como perito, certo? Perito judicial, perito assistente, um conhecimento, uma habilidade e uma atitude superior aos profissionais que seriam de determinada área. Ou seja, o perito ele é um profissional diferenciado. Ele tem que ter, além do conhecimento da área do qual ele se dedica, ele tem que ter a habilidade, tem que ter a prática, a aplicação, ele tem que ter a atitude também, ele tem que ter comportamento pericial. Então, um perito não é somente o profissional que detém um largo conhecimento de uma área muito específica, ou por ele ter chegado a um nível de doutorado, vamos dizer assim, ou até de pós-doutorado, e acharmos ou pensarmos de que ele seria um dos melhores peritos somente por uma titulação acadêmica. Não. Um laudo pericial não é um artigo científico. Um laudo pericial possui muito mais complexidade do que um artigo científico, em determinados aspectos. Né? Por outros aspectos, um artigo científico vai estar direcionado ao oferecimento de determinados resultados científicos baseado em determinados padrões, parâmetros dentro de determinada área da ciência estabelecida. Vamos falar mais um pouco sobre isso um pouco mais à frente. Como o professor Elano disse anteriormente, as inovações tecnológicas estão em curso, inúmeras inovações tecnológicas. E essas inovações tecnológicas estão impactando as perícias de uma forma ampla, de uma forma geral. Como foi falado anteriormente, a área de imagem e som, a área pericial de imagem e som, por exemplo, são áreas dos quais várias áreas podem se dedicar à elaboração dessa perícia, dessa área pericial, e não estão restritos muito a uma área específica. No entanto, a necessidade hoje do aprendizado digital, ou do perito ter esse conhecimento digital, é enormemente importante, enormemente relevante. Porque
ele tem que conseguir processar dados forenses. E muitas das vezes, as áreas do qual ele vai se dedicar, ou a área do qual ele vai estar envolvido, vai estar relacionado ao processamento desses dados forenses. Porém, processar dados forenses de qualquer forma, de qualquer maneira? Não. Processar dados forenses de forma inteligente, Então, um dos ícones, das representações que existe em relacionado à inteligência é o cavalo de Troia. O cavalo de Troia. Ou seja, existia uma grande dificuldade dos gregos, né, conseguirem entrar na cidade de Troia. Então, eles se reuniram para desenvolver uma inteligência, uma forma, uma maneira deles conseguirem entrar na cidade. E como que eles fizeram isso? Eles estudaram qual a cultura dos troianos. Ou seja, o que os troianos pensam, como os troianos vivem, o que os troianos têm no seu comportamento cultural. E eles encontraram de que, se os troianos conseguissem entender de que eles tinham vencido os gregos, que os gregos tinham fugido ou desistiram da batalha, do enfrentamento, possivelmente os troianos iriam se relaxar e, dessa forma, iriam comemorar. Mas como fazer isso? Os troianos tinham muita afeição a questões de guardar troféus, vamos dizer assim. Então, eles encontraram, após a fuga dos gregos, um cavalo feito de madeira e tal, e acharam que aquilo dali era um presságio muito importante e relevante relacionado à vitória dele. E, diante disso, eles resolveram trazer esse troféu para dentro da cidade de Troia. Só que, dentro desse cavalo, estavam inúmeros guerreiros, não uma quantidade muito grande, cuja finalidade era única, abrir os portões de Troia. E foi isso que ocorreu, que aconteceu, e daí veio justamente os gregos vencendo os troianos, porque eles conseguiram adentrar na cidade de Troia. Por meio de quê? Inteligência, aplicação de inteligência. Ao encontro também do que o professor Lano falou anteriormente, quando nós estudamos perícia, nós temos que entender de que o conhecimento pericial, não é? Ele envolve a aplicação dos conhecimentos, métodos, metodologias científicas de cada área específica para a solução de determinado problema, para a apresentação de solução de determinado problema. No entanto, o que nós estudamos, o que nós aprendemos em perícia, não é somente para situações criminais, para situações cíveis ou situações de tribunais. É especialmente útil para situações de vida cotidiana, ou situações empresariais, ou situações também pessoais de cada um de nós. Enfim, aí é um livro do Robert Hanson, que ele fala que o investidor ele tem que ter algumas características de técnicas de investigação. Ou seja, as características, os métodos, a estrutura, o esquema de uma investigação está muito relacionado também às questões de decisão de investimento. Ou seja, o conhecimento pericial não é somente o conhecimento destinado à aplicação nas questões forenses ou questões tribunais. São conhecimentos tremendamente úteis para as empresas, tremendamente úteis numa série de situações da vida cotidiana de todos nós. E hoje nós estamos enfrentando, nessa concorrência grande que nós temos aí, do ponto de vista profissional, a importância dos contatos. Ou seja, aqueles que tiverem melhores contatos ou conseguem desenvolver melhor contato com competência, vão ter muito mais vantagens do que aquelas pessoas que são ilhadas e fechadas em si. Porque hoje o contato é um ponto importante, é um ponto relevante para todos nós. Entrando também a importância de inteligência forense. A partir daí que nós vamos oferecer um curso pela Experts Academy, que vai tocar nesse assunto importante e tão relevante que é a contribuição da inteligência forense para situações investigativas. Entendendo que inteligência produz o quê? Resultado. A inteligência aplicada quer dizer que o esforço dos recursos para poder ter o quê? O melhor resultado possível. Isso seria uma aplicação de inteligência. Muito bem. A minha palestra, então, será falar sobre o perito e a ciência forense. Falando sobre ciência, nada mais, nada menos do que o Karl Popper. O Karl Popper é um dos filósofos da ciência, um dos profissionais que divulgou muito a ciência, inclusive o seu método, o método hipotético-dedutivo, que é considerado um dos métodos mais utilizados na investigação científica, vamos dizer assim.
a elaboração de hipóteses, você testar essas hipóteses de acordo com as ideias que você possui para determinado problema anterior, e, a partir daí, você validar realmente se a sua hipótese consegue responder à solução daquele problema. Ou seja, trabalhar com perícia vai estar muito relacionado a nós conseguirmos solucionar problemas. Problemas em relação a quê? A problemas a um tomador de decisão, um juiz, ou um promotor público, um promotor da República, enfim, um profissional da área da justiça ou um profissional da área de uma determinada empresa ter que decidir sobre um determinado caso que está correndo, que está acontecendo, porque ele não tem como ter aqueles conhecimentos específicos, aqueles conhecimentos voltados para aquela área do qual necessita essa solução, e, a partir daí, solucionar aquele problema. Claro, usando o quê? Ciência, aplicação de ciência. E quando nós falamos de ciência, nós aplicamos esses fenômenos para explicar como e por que ocorre aquele fato, aquela situação, e podendo explicar também e prever o quê? A sua ocorrência. Então, criminalística, ciência forense, não é somente utilizado para podermos produzir uma prova material para uma tomada de decisão. Pode ser tremendamente útil para evitar que futuras situações criminais, que futuras situações cíveis possam ocorrer. Então, a perícia, a criminalística, a ciência forense, possui uma perspectiva não somente reativa ou descritiva, possui também uma perspectiva proativa e de inteligência para evitar que esse fenômeno ocorra, para desenvolver formas, maneiras, né, firewall, estratégias, vamos dizer assim, para que não ocorram outras situações que venham a ocasionar algum prejuízo a alguma entidade, alguma organização ou algum grupo de pessoas. Então, a ciência, ela preocupa-se com isso, e a própria criminalística também. E o que é ciência? Ciência é conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos de forma metódica, sistematizada e verificável. Então, a ciência é todo um conjunto de atitudes e atividades racionais. Por isso que o perito, dentro do seu laudo pericial, ele terá que o quê? Descrever como, que forma e que maneira e o método que foi utilizado e como ele chegou àquele resultado. E essa descrição, essa forma de fazer e de aplicar, tem de estar dentro de critérios metodológicos e dentro de critérios de métodos científicos. Uma pergunta a vocês. Um perito pode ter um cérebro desorganizado? Será que o perito teria condições de ele ter a sua atuação e o cérebro dele não ser organizado de uma forma metodológica, aplicando método, para ele poder chegar a um resultado pericial, a elaboração de um laudo pericial ou de um parecer pericial? Eu penso que não. Eu penso que, dentro do perfil de um perito, o perito tem que ter controle, ele tem que ter planejamento, ele tem que ter objetivos, ele tem que ter forma, ele tem que ter maneiras de conseguir atingir resultados, mas pensando de uma forma organizada, pensando de uma forma o quê? Estruturada. Porque o perito que utiliza método de trabalho e tomada de decisão metodológicos, aplicado aos casos, o caso concreto do qual o perito vai atuar, não pode ser considerado como sendo subjetivo. Porque já que ele aplicou justamente o método, a metodologia, houve objetividade nessa aplicação. Tendo objetividade nessa aplicação, ele vai estar atendendo também os preceitos legais que estão estabelecidos, né? Enfim, e que preceitos são esses? O que diz lá o nosso CPC? Que a prova pericial consiste de exame, vistoria e avaliação. O juiz indeferirá quando a perícia ou a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico. Por isso que o perito ele é chamado para sua atuação estar relacionado a um conhecimento que é específico, a um conhecimento que é o quê? Especial. E chamo a atenção também do parágrafo 4º desse artigo 464. Durante a arguição,
O especialista, que deverá ter formação acadêmica específica na área objeto do seu depoimento, poderá valer-se qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens com fim de esclarecer pontos controvertidos da causa. É aqui a própria previsão de que, em alguns casos, pode acontecer do perito ser chamado justamente para poder explicar o seu laudo pericial. Só que o perito pode ser substituído quando faltar-lhe conhecimento técnico ou científico, ou sem motivo legítimo deixar de cumprir o cargo no prazo legal específico. Ou seja, o perito tem que estar muito atento aos prazos legais. O perito tem que ter uma organização de preparação de perícia para atender justamente ao prazo legal que foi apresentado, que foi estabelecido. E o laudo pericial? O que tem que conter esse laudo? O objeto da perícia, a análise técnica ou científica e a indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser o quê? Predominantemente aceito pelo especialista daquela área de conhecimento. E resposta conclusiva a todos os quesitos. Ou seja, o perito e o assistente podem utilizar-se de todos os meios necessários para poder produzir o seu conhecimento pericial. E, recentemente, né, vamos dizer assim, já pode falar que recentemente, que é 2008, o assistente técnico na área criminal, ele está sendo aceito, ele é aceito. Então, durante esse processo judicial, a parte pode apresentar o quê? Assistente técnico, para dessa forma, dessa maneira, poder, por meio de parecer pericial, discutir, concordar ou discordar de um determinado laudo pericial. Ou seja, o perito tem que atuar, ele tem que trabalhar especialmente de uma forma inteligente. Inteligência no sentido de ele conseguir atender aos objetivos que são estabelecidos para ele, para determinado caso, para determinada situação e para uma tomada de decisão. Então, perícia está relacionado com tomada de decisão? Muito relacionado com tomada de decisão. Por quê? Dentro do direito, a ciência jurídica, dentro de todo o processo ou andamento do processo criminal, civil e trabalhista, inúmeras tomadas de decisões são tomadas no transcorrer do processo. O quanto melhor esse processo tiver informações úteis, o quanto melhor a qualidade dessas informações apresentadas forem de acordo com a ciência, de acordo com o estado estabelecido pelos critérios e metodologias científicas, melhor a qualidade do que será das apresentações desses laudos periciais. E o que é perícia? Perícia é conhecimento especializado, ou seja, desde a Roma Antiga, a importância da perícia de ser chamado alguém que conhece muito um assunto para poder esclarecer algum fato, alguma situação, esse indivíduo é considerado perito. Vai ao encontro do que o professor Elano disse anteriormente, a medicina legal, né? Era comum, né, nas épocas passadas, né, vamos dizer assim, em especial do Império Romano, que existia um direito mais estabelecido, legal, escrito e praticado, vamos dizer assim, do qual os médicos legais já eram chamados para emitirem opiniões, pareceres sobre determinado fato, determinada situação, do qual tinha-se suspeita sobre aquela morte ou ocorrência daquela morte. Então, pessoas, peritos nos litígios, nas dúvidas, nas discussões, nas questões, eles são os olhos e ouvidos do decisor, eles são os olhos e ouvidos do juiz, na matéria científica e técnica. Por isso que a criminalística surge como sendo a aplicação dentro da perícia ou dentro da perícia para produzir o quê? Justiça, com o objetivo de produzir justiça. Que justiça é essa? Essa justiça é o quê? É a busca da verdade dentro de um raciocínio lógico, dentro de uma lógica pericial. Ou seja, o laudo pericial, ele possui uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, ele tem que ter início, meio e fim. O laudo pericial, ele tem que ter uma consistência interna. Ele tem que ter internamente uma consistência. O que quer dizer isso, professor Fernando? Quer dizer que as conclusões, a resposta de um laudo pericial tem de estar relacionadas ao que foi perguntado e ao objeto, ao que se busca daquele laudo pericial. Tem que haver uma relação. O laudo pericial tem que ter o quê?
uma coerência lógica de introdução, desenvolvimento e conclusão. Por isso que ser perito ou atuar na área pericial envolve a necessidade de profissionais que consigam desenvolver um esquema mental, um esquema cognitivo, um modelo mental pericial. Ele tem que ter acesso a técnicas de investigação pericial, como foi falado anteriormente, sobre a importância da cadeia de custódia. Ou seja, se não existe observância de uma cadeia de custódia ou um laudo pericial não menciona essa existência dessa cadeia de custódia, possivelmente pode haver indagações, pode haver perguntas ou dúvidas da lisura da sequência da prova pericial ou da guarda, da manipulação dessa prova pericial. Então, o homem, o perito, como sendo um processador de informações, nós poderíamos falar e comentar sobre a neuropsicologia pericial. Ou seja, a perícia está, sob o ponto de vista cerebral, de neuropsicologia, envolvido especialmente no córtex pré-frontal. O que é o córtex pré-frontal? É aquela área cerebral, aquela área de córtex, área externa, vamos dizer assim, do cérebro, dos quais são 9 funções principais. As funções relacionadas à flexibilidade de respostas, criatividade e empatia, a nossa regulação emocional e corporal, as questões de moralidade e intuição, as questões relacionadas a planejamento e objetivo, questões relacionadas à estratégia, todas essas questões de funções executivas, esse raciocínio mais complexo, está relacionado justamente a essa área neuropsicológica, a esse córtex pré-frontal. Então, se nós nos vamos dedicar à área pericial, ou nós estamos nos preparando à área pericial, como está as minhas, ou como estão as minhas competências cognitivas? Como é a minha atenção? Ou seja, eu consigo ter uma atenção concentrada, que é uma das características importantes e relevantes para a atuação do perito. Eu consigo ter uma atenção alternada, eu consigo mudar as minhas atenções sem perder a minha eficiência, eu consigo sustentar a minha atenção por longos períodos, ou por um período do qual eu possa atuar na área pericial, eu consigo ter uma atenção seletiva, eu consigo ter a minha atenção relacionada ao que é importante, ao que é relevante para um determinado caso, e a minha percepção, entendendo percepção como sendo um processo mental de obter, interpretar, selecionar, processar informação sensorial e fazer representação mental do estímulo. Eu tenho qualidades de perceptivas adequadas para serem peritos? Enfim, a importância de que nós consigamos desenvolver, né, as nossas capacidades cognitivas de perícia. Por quê? A atuação pericial é uma atuação exigente. A atuação pericial é uma atuação do qual o decisor, os juízes, as pessoas interessadas na área pericial irão exigir de você essas competências e essas habilidades cognitivas. Então, é necessário que você possa ter essas habilidades cognitivas desenvolvidas, de forma que você evite vieses representativos, vieses de ancoramento, vieses de acesso, para que esses vieses não contaminem os seus trabalhos periciais. Então, nós vamos ver, nós vamos estudar quais são os vieses importantes e relevantes, como detectar e como fazer frente a esses vieses, para evitar que esses vieses possam contaminar a sua atuação pericial. E como nós vamos fazer isso? Em especial, desenvolvendo esquemas cognitivos, porque esses esquemas cognitivos vão produzir nossos modelos mentais, e por meio dos modelos mentais periciais, nós chegarmos a conclusões, chegarmos a respostas, quesitos, que nós estamos tratando determinado ponto, determinado assunto, determinado tema, de acordo com a necessidade daquelas pessoas para aquele laudo pericial ou também para aquele parecer pericial. Uma pergunta a vocês, de curiosidade. Quem venceria essa corrida com carros elétricos modelo Sport? Pilotos de carros treinados digitalmente ou pilotos treinados com anos de prática em Fórmula 1? Por incrível que pareça, foi feito justamente simulações reais sobre isso e foram rapazes, homens, treinados de forma digital que conseguiram vencer pilotos em prática de Fórmula 1. Olha só, pessoas, como que o desenvolvimento cognitivo e um pouco de desenvolvimento como motor, vamos dizer assim,
pôde superar anos de experiência pericial de pilotos de Fórmula 1. Enfim, tomada de decisão. O ser humano, nas suas tomadas de decisões, o ser humano é racional ou completamente racional? O que nós encontramos de resposta é que não. Nós temos limitações de racionalidade. Nós temos limitações no nosso processamento de informações. Por isso que a tomada de decisão de um juiz, a tomada de decisão de alguém que precisa de um laudo pericial, tem que estar relacionado com um documento que seja inteligível, um documento científico, um documento com arcabouço técnico, mas que seja possível de ser compreendido ao usuário dessa informação. Por quê? Se isso não chega a ser compreendido ao usuário desta informação, como que aquele usuário de informação vai usar na sua totalidade o que foi produzido, tanto de um laudo quanto de um parecer pericial? Muito bem, pessoas, caminhando um pouco aí para a minha finalização de fala e depois as perguntas, né? Eu trago um pensamento do Edgar Morin, que eu acho muito importante, muito interessante, que ele diz o seguinte: é muito melhor uma cabeça bem feita do que uma cabeça cheia. E nós conseguimos entender o que é essencial, o que é urgente. De tanto sacrificar o essencial em favor do urgente, acabamos por esquecer o quê? A urgência do essencial. E o perito, ele é um gestor de informação. O perito vai coletar, ele vai processar informações e vai apresentar informações. Mas o ponto importante é qual a informação é a informação útil. E trazendo o pensamento do Galileu Galilei, todas as verdades são fáceis de entender quando descobertas. A questão é descobrir estas verdades. Perguntas, não é? Vou deixar um espaço agora para essas perguntas. Aqui está o meu contato, Fernando de Jesus, no Instagram, Fernando Evidenze. Fernando Evidenze. Opa! Excelente aí, Fernando, como sempre, você brilhante, certeiro ali, preciso nas suas colocações, e no tempo. Não podia deixar de ser, e tenho certeza que foi bastante esclarecedor para alguns, e, por outro lado, abriu ali aquela pulguinha atrás da orelha para muitos, justamente para saber como avançar nessa carreira, como chegar a esses pontos tão relevantes aí que você colocou. Tem algumas questões aqui que foram colocadas no chat. O Nassar aqui colocou, o nosso aluno aqui, Rogério Nassar, fez uma saudação aqui para o Elano. O Arthur também fez uma saudação a Elano. A Rosane também saudando. Kesley agradeceu. A Júlia ali está oferecendo uma ajuda, fortalecendo o network, que é muito importante. O Bruno colocou aqui o questionamento. Chegamos. Quanto a esses incisos, as partes podem apresentar peritos particulares ou, mesmo assim, deve ser realizado por um perito judicial? Nos casos de menor complexidade, ele diz. O que é que você tem a falar sobre isso, Fernando? Bom, é o seguinte, a parte não é obrigada a apresentar peritos assistentes, né? A parte é facultada ela apresentar peritos assistentes. No entanto, o ponto importante do perito assistente não é somente a elaboração de parecer que possa concordar ou discordar de pontos de um laudo pericial. O ponto importante do perito assistente é também a elaboração dos quesitos que um perito judicial vai responder. Então, a partir dali, o perito assistente, em conjunto com a estratégia da parte, okay, que vai pagar os honorários do perito assistente, tem que reunir e desenvolver as estratégias de oferecimento de que quesitos que serão oferecidos. Eu posso falar disso de um ponto, de um local muito tranquilo, que eu aturei aproximadamente 10 anos em perícia judicial. Perícia judicial civil, perícia judicial trabalhista, tanto em Manaus quanto em Goiânia. Então, em várias situações, eu já sabia, só pelos quesitos que eu recebia como perito judicial, se existia perito assistente ou não. Porque quando os quesitos eram bem elaborados, né, quando os quesitos tinham sentido na sua elaboração, sentido técnico, eu sabia que tinham peritos assistentes também de fazer essa elaboração. Agora, quando os quesitos estavam muito esquisitos,
faziam parte, às vezes, do copia-cola tradicional que às vezes fazem, vamos dizer assim, né? E, às vezes, alguns quesitos que não têm sentido de serem elaborados e serem feitos. Então, a participação, a atuação do perito assistente, tremendamente relevante, tremendamente importante. E, atualmente, como eu falei anteriormente, não somente na área civil, como também na área criminal. Por meio do quê? Por meio do parecer. No entanto, tanto no laudo pericial quanto no parecer pericial, muitas das vezes, só em ler um laudo pericial dá para se observar inconsistências lógicas na elaboração do próprio laudo pericial. Não que o laudo pericial não tenha aplicado a técnica ou método adequado, mas as respostas que foram oferecidas ou as conclusões não têm muita consistência interna. Ou seja, aquela alfa-cromba, que não é, professor Orlando, de consistência de pesquisa de artigo, é muito baixa. Então, somente ali pode dar subsídio, elemento, possibilidade da elaboração do parecer para poder discutir aqueles resultados ou aquelas respostas. O que quer dizer com isso, pessoas? Quer dizer que tem o perito, tanto ou especialmente o perito judicial, ter boa, ótima escrita científica, lógica. Por isso que uma das provas hoje aplicadas justamente para as questões de entrada na Polícia Federal é raciocínio lógico, e que reprova uma boa parte aí de candidatos. Por quê? Sob o ponto de vista de lógica, não são muito bem de lógica. Ou seja, é uma mente desordenada, às vezes a mente até descoordenada. E o perito tem que ter uma mente organizada. O perito tem que estar bem estabelecido o seu cumprimento de tempo. O perito tem que fazer uma mensuração razoável da quantidade de horas para elaborar um determinado laudo pericial, um parecer pericial. Então, todos esses pontos, eles são relevantes, vamos dizer, para o perito poder considerar e levar a termo esses pontos, né? Perfeito, perfeito, Fernando. Exatamente. Acho que, pronto, o Bruno já está dizendo que está aqui bem explicado. Alguém tem mais alguma questão, gente? Um ponto relacionado ao laudo pericial, ou seja, temos o nosso curso aí sobre laudos, perícia e estrutura de laudos periciais. Nós vamos apresentar aqui um checklist, né, de no mínimo 30, 20 tantas questões, ou 30 questões, de poder discutir um laudo pericial. Ou seja, um laudo pericial para, seja a área que for, qualquer área. Área local, cena do crime, documentoscópico, balístico e tal. Então, existem pontos, existem quesitos ali, de que se você, logicamente, fizer essa interseção entre a pergunta e a resposta, você já vai entender se aquele indivíduo que escreveu está bem evidenciado, né, para a sua sustentação, sua fundamentação. E um outro ponto importante é de que o perito tem que conhecer o seu método. E se ele cita autores, ele tem que conhecer a obra de autoria do qual ele está citando. Porque numa arguição, se for percebido isso, pode ser arguído a ele, como foi arguído uma vez. Eu apresentei um trabalho em um Comitê Nacional de Grafo-Documentoscopia, e dentro do laudo pericial, uma das discussões que tinha dentro do laudo, que era um laudo de papel moeda, eu falei sobre um trabalho que eu havia apresentado em um congresso, né? Tá. E lá, na minha apresentação do laudo, ou defesa do laudo, isso em uma audiência, né? Procurador da República, juiz federal e tudo, foi me perguntado como que eu cheguei àquelas conclusões, que método eu utilizei para chegar ali. Você imagine, se isso não ocorreu de uma forma razoável, você cai em contradição, as situações não ficam muito boas, especialmente se você é um perito judicial, e aí você perde um dos pontos importantíssimos, muito importantes, que é do perito judicial: confiabilidade, confiança. O perito que, especialmente judicial, perde-se nele confiabilidade e confiança, as situações ficam muito difíceis. Perfeito, perfeito, Fernando. Bem, gente, as colocações aqui não tem nem o que questionar, elas foram ali bastante provocadoras, né?
elas entraram ali de acordo com algumas coisas que foram discutidas durante a sessão aqui, algumas dúvidas sobre como ampliar as chances de nomeação, como evoluir na carreira, e eu acho que a gente fez uma primeira etapa já cumprida, onde a gente mostrou a importância tanto da criminalística, quanto a importância também da inteligência forense e a importância na elaboração de laudos, na eloquência. E agora as próximas etapas, como eu mencionei, são a gente aprofundar esse conhecimento, a gente aprofundar o networking, e o objetivo da Experts é justamente esse, fazer ali essa ponte para que vocês possam tanto aprofundar o conhecimento, como também aprimorar a técnica de vocês e ampliar o networking. A oportunidade, ela acontece em eventos como esse, que eu quero agradecer a presença de todos, informar que o evento continua durante a semana, pedir desculpas aqui publicamente pelo incidente que acabou levando a gente para esse novo link de participação, mas eu fiz a correção ali em tempo, então todos conseguiram assistir hoje. Aos que não conseguiram, amanhã a sessão será normalizada, vai acontecer com o check-in pelo Simpla. Caso aconteça alguma alteração, vocês serão informados, mas o suporte do Simpla já me informou que houve um erro e que amanhã a sessão será normalizada. Quero agradecer a todos pela presença, principalmente quero prestar o meu agradecimento público ao professor Elano, que, sem dúvida, é um grande nome aí de reputação internacional. Agradecer também ao Fernando, que topou fazer essa sessão extra aqui. Foi uma sessão que não tinha sido programada para a gente abrilhantar. Então, queria agradecer, professor Fernando também, que tem uma reputação ali profissional impecável, uma carreira internacional também, trouxe esses conhecimentos, e na semana que vem a gente tem o curso do Fernando, um dos 2 cursos que ele ministra aqui na Experts, o curso de perícia, estrutura e elaboração de documentos periciais, vai acontecer terça, quarta e quinta, e assim como os cursos do Elano, esse curso tem 50% de desconto para quem se inscrever hoje, tá? Uma condição especial, até a sexta-feira a gente permanece com esse desconto de 50%, tanto nele quanto no outro curso do Fernando ali, de inteligência forense, a gente está concedendo esse benefício adicional, já que também é tema relacionado, a gente vai dar a oportunidade de vocês de se inscreverem com 50% de desconto. Então, os meus contatos foram disponibilizados no chat, eu mando e-mail para vocês para informar sobre essa sessão, que vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube. Então, se vocês ainda não seguem a Experts Academy, basta procurar no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, @Experts Academy, que vocês vão nos encontrar, certo? Essa apresentação, como eu mencionei, ela foi gravada, vai ser disponibilizada para vocês no canal do YouTube, assim como para todos os participantes que não conseguiram acompanhar, e a partir de amanhã a gente retoma as novas apresentações através, dessa vez, do link ali disponível no Simpla. Amanhã a gente tem a presença da Andréia Magalhães, mais uma grande apresentadora ali, uma grande profissional com uma carreira internacional, que vai estar trazendo conceitos relacionados à inteligência forense, ou à inteligência emocional, desculpem, e que é muito importante para a gente que trabalha sobre estresse constante na carreira forense. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre inteligência emocional, é imperdível ali as palavras que a Andréia vai estar trazendo para a gente. Fernando, Elano, encerro aqui as minhas palavras. Vocês querem deixar alguma palavra final? Só agradecer a todos aí pela participação, o tempo aí cedido para a gente poder apresentar aí o que os aguarda aí pela frente, quem tiver a oportunidade de continuar com esse conhecimento. Obrigado a todos e até a próxima. Quero agradecer a todos e deixar o pensamento aí do Edgar Morin,
Eu tenho um livro até que chama Cabeça Bem Feita. Lembrado de que é o seguinte, ser perito é ter cabeça bem feita, não é ter cabeça cheia. Perfeito, exatamente. É ter cabeça bem feita e não cabeça cheia, Fernando. Você falou tudo, mais uma vez, complementando com muitíssima sabedoria ali o nosso evento aqui. Então é isso, gente. Sessão encerrada oficialmente. Quero agradecer a todos pela presença, desculpar mais uma vez pelo inconveniente ali, pelo imprevisto do Simpla, mas amanhã o evento volta normalmente às atividades oficiais. Aguardo todos vocês amanhã. Um grande abraço. Quem quiser conversar um pouquinho mais, eu estou de plantão. Quem quiser aproveitar essa oportunidade, vou repetir aqui para vocês no chat os meus contatos. É só me chamar, tá bom? Então, boa noite a todos. Até amanhã.